Você já sentiu que está preso, presa a padrões repetitivos na sua vida? Como se o mesmo enredo, ele acontecesse de novo e de novo, mesmo que com outras pessoas, mesmo que em outros lugares? No momento em que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos nos aproximando do eclipse lunar no signo de Peixes, que vai acontecer no dia 7 de setembro. Eu falei mais sobre ele no vídeo Bússola Lunar e eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? O momento que você chegar aqui tá valendo, tá? Esse é um material muito rico que pode te ajudar em qualquer momento. Mas a minha motivação para gravar foi esse portal, tá? Essa lua cheia com eclipse em Peixes é um momento poderoso de limpeza de karmas e dissolução de padrões inconscientes. E hoje eu quero te mostrar uma das ferramentas espirituais mais poderosas nesse processo, que é a chama violeta. Se você é novo por aqui, eu sou Rebeca, terapeuta, mentora, e aqui nesse canal a gente fala sobre espiritualidade prática, ciclos lunares, desenvolvimento pessoal. E se esse caminho faz sentido para você, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização, tá bom? Bom, numa das fases mais intensas no meu processo de despertar espiritual, eu descobri o Ho'oponopono e tem material aqui no canal sobre essa experiência, sobre essa prática, tá? Eu vou deixar linkado aqui também na descrição do vídeo. Junto com esse processo, né, porque uma coisa vai levando a outra e a busca por autoconhecimento, a busca por elevação de consciência vai te fazendo trilhar um caminho de conhecimento, né? Por conta do Ho'oponopono, eu fui descobrir a Maria Silva Orlovas, eu até falo dela no primeiro vídeo que eu fiz sobre isso há 4 anos atrás. Ela é uma pessoa incrível que eu recomendo muito, tá? Que vocês sigam, inclusive. Descobri mais sobre o Ho'oponopono com ela e na época eu fui fazer um curso chamado Portais da Ascensão com ela também. Eu não sei se esse curso está disponível hoje, tá? Mas foi um curso bastante interessante. E como eu mergulho muito em tudo, eu ainda fui ler esse livro aqui. Os 7 Mestres é dela, esse livro, tá? Os 7 Mestres, Suas Origens e Criações. Nessa época, eu estava passando por um período mais denso, né? Faz parte dos nossos processos, de todos nós. E eu estava na época trabalhando pertinho da igreja de São José. Então era muito comum, eu ia quase todos os dias nessa igreja na hora do meu almoço. Justamente para me abastecer, sabe? Né? Sabe quando você está vivendo aquele momento de peso, aquele momento mais denso? E aí aquela igreja, ela foi um refúgio para mim, nas minhas horas de almoço, para eu me renovar espiritualmente a cada dia, né? Por sinal, fica essa dica para quem estiver passando por momentos mais densos. Tenha esse refúgio em algum lugar, né? Um lugar que você sinta que te reabastece de fé, tá bom? E tenha certeza de que dia após dia você vai se tornando mais forte e mais preparado para atravessar os seus aprendizados, tá bom? Qual foi minha surpresa quando eu estava indo direto nessa igreja de São José e aí eu cheguei no último capítulo deste livro aqui e descobri que Saint-Germain era São José. Eu fiquei assim, nossa, eu tô lendo o livro e tô vindo aqui e aí eu descubro que são a mesma pessoa, né? Eu senti aquilo como um chamado, tá? E aí eu me conectei com a chama violeta. Essas meditações e orações começaram a fazer parte da minha vida naturalmente, assim como o Ho'oponopono, certo? A conexão tanto com a pedra ametista, né, especialmente, eu tive essa minha forma de me conectar, e visualizações, e, né, tudo isso. E aí, recentemente, eu já contei isso aqui em algum momento também, eu passei por um período de mais silêncio, tá? Eu fui, né, eu intuí que eu deveria
passar por um momento, uma semana de um silêncio mais profundo, de mergulho maior nas minhas práticas espirituais, e eu fiz isso na última lua minguante, no signo de Touro, que é essa última que aconteceu agora, né? E de novo, né? Não sei que hora você vai chegar aqui nesse vídeo, mas saiba que na lua minguante anterior a esse momento, eu tive esse momento de silêncio. E nesse meu momento de silêncio, eu me conectei, eu já tô conectada com esse livro já tem um tempo, é um livro que eu tô lendo sempre aos poucos, assim, que tá sendo muito rico na minha vida, que é o livro Telos. E aí, durante essa leitura nesta semana, que foi há 2 semanas atrás do momento que eu tô gravando esse vídeo, eu cheguei no capítulo que fala sobre a chama violeta, de novo. E sabe assim, parece que esse capítulo reavivou essa força dentro de mim e me veio muito forte uma convocação de falar mais sobre isso, de expor mais sobre isso, especialmente nesse momento, né, dessa alunação que eu sinto como um portal de renovação energética, um portal propício para limpezas e novos inícios na nossa vida, tá? E é por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo extra da programação do canal para vocês, tá? O que é a chama violeta? A chama violeta é uma das chamas mais importantes para redenção, transmutação e liberdade. É como um fogo de amor que purifica. Deixa só, eu preciso só ressaltar aqui que eu tô com esses trechos aqui, então eu tô citando trechos do livro Telos, tá? Então a referência é livro Telos, volume 2, tá? Essa parte toda do vídeo é muito referenciada, inclusive eu vou citar vários trechos desse livro, tá bom? E é exatamente assim que eu sinto a chama violeta na minha vida, né? É um fogo que não destrói, mas liberta. O livro explica: a chama violeta é uma combinação dos raios azul e rosa. Não é um raio por si só, mas a combinação do azul do poder, que está ligado inclusive a São Miguel Arcanjo, eu tenho falado muito sobre ele também, com o rosa do amor, que tem uma energia ali, que fala com o Ho'oponopono, tá? Unificando as energias do divino feminino e do divino masculino através da alquimia espiritual. Essa integração ela é muito forte porque nos lembra que a verdadeira transformação acontece quando equilibramos força e amor. Quando equilibramos força e amor e quando nos lembramos que a verdadeira transformação ela acontece de dentro para fora. O trecho do livro que mais me marcou nesse período de mais silêncio recente foi esse que eu vou falar agora. Por quê? Porque existe uma fase, pode ser que você esteja nesse momento, e é por isso que eu vou ressaltar este momento. Existe uma fase do nosso processo de transformação, de transmutação, em que muitas coisas já mudaram na nossa vida e no entorno da nossa vida a partir da nossa mudança interna, a partir da nossa elevação de consciência. E chega um determinado momento em que a gente sente um certo receio de que as coisas elas não têm, sabe assim, que aquilo volte, né? Porque preste atenção, assim, você num nível, né, todos nós estamos ali subindo uma escada de elevação de consciência, certo? Existe um ponto da escada em que a gente entende que a gente está repetindo padrões. Padrões da nossa vida, nossa alma, padrões da nossa vida e da nossa alma que se refletem no nosso entorno, né, nos nossos vínculos sociais, no nosso trabalho, enfim, que seja. E aí você começa com consciência a trabalhar nesses padrões.
E aí é o que eu falo, que você muda a sua vida toda por fora, porque você identifica que você tem isso para curar e você busca essa cura. E você vai fazendo esse trabalho interno, né? Por isso que, assim, eu falo sempre que autoconhecimento é liberdade. Porque é isso que te liberta, tá? Só que chega um momento da nossa subidinha de escada, que é o momento em que a gente sente medo que o padrão se repita de novo, sabe? Assim, um momento assim em que vem uma falta de confiança. Nós somos humanos, né? Então, assim, tá, eu tô vivendo coisas muito novas, um padrão energético muito novo. Eu sou uma nova pessoa. Eu sinto que eu quebrei vários padrões, mas vem aquela coisa, uma insegurança, assim, será que eu quebrei mesmo? Sabe? E nesse meu momento de mergulho, eu me deparei com essa frase. Se você estiver nesse momento, que ela fique de sinal para você também, tá? Quando você invoca amorosamente, com intenção, os atributos do fogo violeta, a energia é transmutada. Você nunca mais terá que lidar com isso em sua vida presente, pois essas energias são apagadas e perdoadas em amor e alegria. Olha que poderoso. Para mim foi muito emocionante quando eu li essa frase, sabe? Foi uma resposta e tanto. O livro também diz: a chama violeta pode dissolver o karma logo que você entenda plenamente as suas experiências passadas e os padrões de energia que criou. Percebe essa autorresponsabilidade? Eu quero enfatizar isso porque não é que você vai ficar visualizando a chama violeta e não fazer nada. Você tem que ter um compromisso com a sua elevação de consciência, tá? A chama violeta não é mágica. Ela é mágica. Só que assim, ela exige o seu comprometimento, tá? Aqui vale fazer uma ponte de novo com o Ho'oponopono, tá? Porque às vezes a gente tá com muita dificuldade de olhar para os nossos padrões inconscientes e o Ho'oponopono é uma ferramenta que apoia demais esse processo, tá? Enfim, vai limpando ali até o que a gente não consegue alcançar muito com as nossas limitações humanas, tá bom? O livro traz outro ensinamento essencial. Também está incluída na atividade do raio violeta a chama do perdão e da compaixão, as quais são relevantes para criar harmonia e manifestação na sua vida. E aqui eu quero ressaltar o quanto a falta de perdão bloqueia manifestações. Eu falo bastante sobre manifestação aqui no canal, falo lá no Instagram também. Se você não me acompanha lá, vai lá, tá? Pra gente trabalhar isso junto e até conversar mais de perto, que lá a gente consegue ter mais proximidade. A gente quer manifestar coisas na nossa vida e às vezes a gente sente que a coisa não tá fluindo. E esse não fluir, ele nasce de algum bloqueio interno, né? E quando a gente busca como é que eu desbloqueio isso, você vai curando muita coisa. E assim, o perdão, gente, é de uma liberação de fluxo imensa, tá? Não vou aprofundar o assunto perdão aqui, porque não é esse exatamente o tema desse vídeo, tá? Mas eu já quero adiantar, eu gosto de ressaltar isso, que não é nem você falar com a pessoa, né, ter contato, mas é você liberar no seu coração, sabe? Inclusive, se você precisa liberar perdão para alguém, um exercício interessante é você enviar essa chama violeta, sabe? Essa luz violeta para a pessoa, tá bom? O livro nos convida
a usarmos essa chama nas nossas práticas espirituais. Ele fala assim: você pode usá-la em suas orações, invocações e meditações. Nas suas meditações, você pode visualizar-se recebendo uma infusão dessa energia em todos os aspectos do seu ser. E o livro também diz: seja criativo e comece a formular as suas próprias orações e invocações para a chama violeta, tá? Eu gravei há poucos dias a invocação da chama violeta que está no livro, numa oração do dia, acontece quase todos os dias lá nos stories, tá? No Instagram, e eu postei aqui no shorts, tá? Eu vou deixar também link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E agora, tem uma observação que o livro traz que eu considero muito importante também, tá? Sempre que você invoca qualquer chama de Deus, porque não existe só a chama violeta, tá, gente? Tá aqui, nesse livro aqui vocês podem ter acesso aos outros. No próprio livro Telos, eu não tô mostrando aqui o livro Telos porque ele tá aqui no Kindle, tá? Eu só tenho ele aqui, eu nem separei, na verdade, a pagininha dele, né? Mas é o Telos, tá? Também tá falando sobre as outras chamas, né? A gente tem as outras cores também, tá bom? Sempre que invoca qualquer chama de Deus e pede que essa ação seja sustentada, a atividade da chama continuará até que alguma desarmonia surja nos seus sentimentos. Esta vibração de desarmonia interrompe a chama. Quando você volta à paz consigo mesmo, você retoma essa chama, tá? Então, atenção para isso. E aí eu sempre falo sobre isso também. A gente atrai o que a gente vibra, o que é compatível com a nossa frequência. E a chama violeta, ela combina com frequências elevadas. Então percebe isso, tá? Porque quando você baixa a sua vibração, você também diminui a sua conexão com essa força, tá bom? O livro Telos também diz, é outra coisa que eu repito e repito o tempo inteiro. É sempre o amor, o perdão e a compaixão que transmutam uma situação negativa em positiva e pelo ganho de sabedoria que essas energias têm para ensinar pra gente. Só o amor liberta. Tá? E quando eu digo o amor, de novo, né? O amor, ele vem na forma de compaixão. Ele vem na forma de perdão. Tá? É o amor universal. Certo? É você liberar o outro. É numa perspectiva de que somos seres humanos, que temos os nossos históricos, os nossos karmas e tudo isso que a gente vai liberando aos poucos. Gente, eu sei que em determinadas situações é muito difícil liberar perdão. Eu já não tô muito certa se tem um vídeo só sobre perdão aqui no canal. É tanto material que tem aqui. Eu vou ver, eu já não tô me lembrando, pra ser sincera. Mas eu vou ver, eu acho que tem, porque eu lembro que eu fiz algum material mais profundo sobre perdão. Se eu encontrar, eu vou linkar aqui na descrição também, combinado? E se eu não tiver, de repente eu vou encaixar isso na programação aqui. Porque isso é muito importante, tá? Só o amor libera karma. Não tem outro caminho que eu conheça. E se o livro Telos fala isso, eu tendo a acreditar que esse realmente é o único caminho, tá bom? O livro também afirma: você cria a divina solução e a situação ganha-ganha para tudo que se manifesta, pois isso é que a transmutação faz. Cria uma transmutação que torna todos vencedores. E aí eu vou falar de novo, mais uma vez, porque também é outra coisa que eu sempre bato na tecla aqui. Pedir as coisas pelo bem maior. Isso foi algo que eu aprendi no Theta Healing, tá? Para quem não conhece, enfim, dá uma pesquisadinha, mas é uma técnica, né, de cura, tá? O Theta Healing. Foi algo que eu aprendi no Theta Healing que eu levo pra vida, porque quando a gente pede pelo bem maior, a gente se alinha também a essa frequência mais elevada, tá bom? E o livro Telos reforça isso também,
tá? O livro também nos lembra a importância do desapego. E aí tem vídeo recente aqui no canal só sobre desapego, tá? Antes de qualquer coisa, lembre-se de que você precisa desapegar do resultado. Se deseja fazer alterações ou obter um resultado específico, pode não ser bem-sucedido. É por isso que é sempre mais apropriado pedir pela perfeita solução divina ou pelo bem maior. E por fim, um dos ensinamentos mais profundos. A chama violeta, preste atenção nisso. A chama violeta não vai te livrar do karma. Esse não é o propósito. A chama violeta vai auxiliar você a equilibrá-lo e a ensinar as lições que você necessita de uma maneira mais gentil. É isso que acontece. Existe uma diferença enorme entre aprender pela dor e aprender pela consciência. A chama violeta nos ajuda a escolher o caminho mais suave para a gente. E isso é muito transformador. O karma, gente, ele tá ali. A gente pode ser liberado de certos karmas, sim, né? Se a espiritualidade assim entender, se Deus quiser que seja assim, sim. Mas não é, mas o karma é o nosso aprendizado, tá? E a gente segue a lei do equilíbrio. Então, se a gente tem coisas para ajustar, a gente vai ajustar. Só que fica muito mais leve quando a gente aprende, quando a gente cumpre o que a gente tem que cumprir em sintonia com essa energia, tá? É uma educação muito mais leve e amorosa que a gente recebe, tá? E, nossa, eu posso afirmar isso, gente. Eu sou muito grata por poder testemunhar isso aqui, tá? Por poder te dizer, por poder olhar aqui, olha, imaginando que eu tô olhando nos seus olhos e te dizer que é isso o que acontece, que isso é real, tá? Porque eu vivi. E porque eu vivo isso na minha vida, graças a Deus, tá? Ler esse capítulo de Telos foi como ler a minha própria história, a história desses últimos anos, tá? Cada frase refletiu o que eu tinha vivido desde que eu me conectei com essa energia. E agora, especialmente nesse eclipse em peixes, eu quero te deixar esse convite. Experimente a chama violeta. Visualiza esse fogo de amor em você. Entregue os seus medos, as suas memórias, os seus padrões. Permita que essa chama faça o trabalho de purificação. Quanto mais praticamos, mais milagres de amor começam a acontecer. É lindo. Que esse eclipse seja uma oportunidade de renascimento para você. E se você chegar aqui fora do eclipse, que seja um momento de renascimento para você, de qualquer forma, tá? E que a chama violeta te acompanhe nesse processo de cura, de libertação e abertura de consciência. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tá? Para você saber, e que se você quiser aprofundar o caminho comigo, tem a comunidade 13 Luas, a gente vive a energia de cada alunação em encontros mensais, e tem também a mentoria 13 Luas, que eu acompanho mulheres num processo profundo de transformação, tá? Alinhando espiritualidade e vida prática. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Aproveita, se você não deixou ainda o seu like, deixa aqui, por favor, porque isso ajuda esse trabalho, é uma forma de eu receber aqui o seu carinho, tá? E compartilhe esse vídeo com alguém que você acha aí que pode se beneficiar com essa informação. Me conta sobre essa sua experiência com a chama violeta e tudo isso, seja aqui ou se você quiser falar comigo no Instagram, no direct, tem os links aqui na descrição também. É isso, tá? Que seja então um período abençoado, que essa informação seja de muita luz na sua vida. E eu tenho certeza que será luz na sua vida,
se você se conectar com o que eu tô falando aqui. Certeza absoluta, tá bom? Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. Eu volto aqui, no momento que eu tô gravando, eu volto com o nosso oráculo de lua cheia com eclipse em breve, tá? Beijo.